Mesmo antes do ato adicional, logo no início das regências, né, quando as primeiras medidas já foram sendo aprovadas, estourou em Pernambuco a chamada Guerra dos Cabanos. Né? Essa Guerra dos Cabanos, em Pernambuco, em 1832, né, que foi até 1835, portanto foram 3 anos ali de conflitos, foi um movimento rural do qual participaram pequenos proprietários, indígenas, escravos, ou seja, uma massa mais popular, né, ou de escravos ou de livres, porém pobres, né, da plebe, com a participação de alguns senhores de engenho. Tá? Foi um movimento popular sem um objetivo muito definido, né, mas era uma reação a essa nova ordem de coisas que estava se estabelecendo. Né? Um movimento que trazia ali um discurso religioso, porque a queda do imperador, e o imperador era visto como uma figura que era uma autoridade religiosa, né, de acordo com o poder moderador e o regime de padroado. Então a queda do imperador começa a ser vista por essa população pernambucana, por esses grupos, né, como um sacrilégio, né, ou um atentado à figura religiosa do imperador. Então eles começam a desejar o retorno do imperador. Enfim, foi uma revolta popular que foi duramente reprimida pelo presidente da província de Pernambuco. O curioso é que esse presidente da província de Pernambuco, era o Manuel de Carvalho, foi o mesmo que liderou a Confederação do Equador em 1824 contra Dom Pedro I. Né? E agora ele, como presidente da província, está reprimindo também uma revolta popular. Né? Mas como ele tinha sido nomeado presidente da província de Pernambuco pela regência, né, ele vai ser fiel ao governo da regência e reprime essa primeira revolta que acontece aí no período regencial. No ano de 1835, na maior de todas as províncias, né, do Brasil, na província do Grão-Pará, estoura uma outra revolta chamada cabanagem. Então a gente não deve confundir a cabanagem do Pará com a Guerra dos Cabanos de Pernambuco. São 2 movimentos diferentes, mas que o nome, né, dado ao movimento muito provavelmente tem a mesma origem. Né? Cabanos e cabanagem é uma referência à presença dessa população pobre. No caso do Pará, né, era uma população indígena, uma população ribeirinha, né, que vivia aqui na região da bacia do Amazonas, mas na verdade aqui no entorno de Belém, na capital da província, né, que viviam nas margens dos rios em cabanas, né, de sapeta. Então uma referência à presença dessa população pobre, né, também no movimento. No caso do Grão-Pará, aqui eu tenho tudo floresta amazônica, né, rios por todo lado, floresta amazônica, e apenas Belém como um centro urbano ali, que era a capital da província. Essa é uma região que a gente pode dizer assim, uma região meio esquecida pelo governo imperial aqui no Rio de Janeiro. Né? A estrutura do império, o poder político estava concentrado aqui no Sudeste. Então, os principais políticos, até o Nordeste, a Bahia, né? Digamos assim, Bahia e Pernambuco, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eram as províncias que concentravam o poder. Né? Essa região mais distante, no norte, não integrava os quadros políticos da corte. Né? Então não havia ali uma elite poderosa politicamente, e também bem estabelecida economicamente, né? Que pudesse ter alguma influência junto ao poder central do império. Era uma região também muito instável economicamente. Não tinha ali um sistema de grandes propriedades de terra, de grandes engenhos exportadores de açúcar. Né? A economia, até havia alguns engenhos de açúcar, mas a economia ali girava em torno da extração dos produtos amazônicos, das drogas do sertão, desde o período colonial, da produção de cacau, da extração da borracha. Então você tinha aqui a atividade de seringueiros, que eram aqueles homens que adentravam a mata para extrair o látex, né, da seringueira. Essas eram as atividades econômicas da província do Grão-Pará. Então era uma sociedade formada por uma maioria indígena ou mestiça e que vivia, se concentrava aqui no entorno de Belém. Né? Bom, em 1833 foi nomeado um novo presidente, nomeado pela regência no Rio de Janeiro, um novo presidente para a província do Grão-Pará. O nome dele é Bernardo Lobo de Souza. Tá?
eu queria falar para vocês assim, não preciso se preocupar com esses nomes, né, desses personagens que vão aparecer agora, porque são muitos. Né? Na maioria dos casos, e das revoltas que nós vamos falar aqui, procurem compreender os processos. Né? Não se prendam nos nomes. Né? Bom, esse novo presidente da província, então, Bernardo Lobo de Souza, ele não foi muito aceito pela população do Pará. Então, inclusive, o antecessor dele já não tinha conseguido tomar posse, porque ele foi recebido com uma revolta popular armada, né, que impediu que ele tomasse posse. Por isso, o governo da regência envia um novo presidente da província. Então, a situação lá não estava muito fácil. Né? Então, o novo presidente ele já chega no Pará tentando demonstrar sua força. Né? Ele vai governar de uma maneira muito dura, muito autoritária. E as condições de vida dessa população pobre que eu me referi de lá eram assim, de miséria, de pobreza. A economia da província ia muito mal. Então, em janeiro de 1835, um grupo formado por indígenas, por mestiços, né, os chamados cabanos, também com a presença de negros, liderados por um pequeno proprietário, um lavrador, né, plantador de cana-de-açúcar, inclusive, chamado Antônio Vinagre. Ele, com esse exército particular, digamos assim, eles atacam o quartel militar e a sede do governo da província do Pará, vão prender e assassinar o presidente nomeado pelo governo da regência, o presidente Bernardo de Souza, e vão nomear um fazendeiro local chamado Félix Malker como novo presidente da província do Pará. Esse Malker era membro do que era a elite, né, do Pará naquele momento, e ele busca se aproximar do governo da província, né, para se aproximar do poder central. E isso foi entendido pelos cabanos e pelos pequenos proprietários ali como uma traição. Né? E aí então começa o conflito, né, entre o presidente Malker e os cabanos, que começam a ser perseguidos pelo presidente da província. Né? Por exemplo, uma das lideranças dos cabanos era um seringueiro, um jovem de 20 e poucos anos, 21, 22 anos, chamado Eduardo Angelim, né? E o irmão do Antônio Vinagre, o Francisco Vinagre. Né? Esses dois começam a ser, e os seus seguidores, as suas tropas, né? Começam a ser perseguidas pelo governo governo do Pará, que foi colocado lá por eles. Né? Então, nesse conflito, né, o Francisco Vinagre e o exército dele vão atacar de novo Belém, a capital da província, vão derrubar o governo de Félix Malker, vão matar também o Malker, né? Foi brutalmente assassinado, o corpo dele foi arrastado pelas ruas de Belém. Né? E esse Francisco Vinagre, então, assume a presidência da província. E aí, então, as tropas, o governo da regência, manda tropas para lá para derrubar o Francisco Vinagre. E manda para lá, então, o almirante Taylor, né, um velho conhecido do primeiro reinado, um marinheiro britânico, né, o mesmo que já tinha acabado com a Confederação do Equador em 1824, né, ele era o almirante da Marinha Imperial do Brasil, ele vai para lá, então, para combater os cabanos. E aí o presidente da província, então, o Francisco Vinagre, vai tentar negociar um acordo de paz com o Taylor, né, prometendo ao almirante Taylor que iria então deixar o governo e transferir o governo para um novo presidente indicado pelo governo da regência. Nesse momento, então, o governo da regência toma então, a província. Isso por quê? Porque os cabanos eles não iam conseguir enfrentar a marinha do Império. Então, eles fazem esse acordo de paz, fogem para o interior, eles eram indígenas, mestiços, profundos conhecedores aqui dos rios, né, e da floresta. Na verdade, eles espalham a revolta para o interior da floresta. O governo da regência toma a capital, né, coloca ali um novo presidente chamado Manuel Rodrigues, mas enquanto isso a revolta se espalha pelo interior. E os cabanos vão recrutando, então, mais soldados, né, para o seu exército. Quem está liderando nesse momento é o Eduardo Angelim, que com um exército agora aumentado em número de soldados, né, ele novamente avança sobre Belém, toma novamente a capital, derruba o presidente Manuel Rodrigues, né, e se torna o terceiro presidente da província colocado lá pelo movimento
né, da cabanagem, do terceiro presidente cabano. Aí já chegamos no ano de 1836 e o governo da regência, mais uma vez, reage a essa situação e envia mais tropas militares, dessa vez comandadas por um militar português, chamado Francisco de Souza Soares de Andréa. Mais tarde, a gente vai ver adiante aqui numa outra revolta, ele vai receber inclusive o título de Barão de Caçapava, ele vai receber um título de nobreza por conseguir reprimir essas revoltas nesse momento. Ele tinha sido daqueles militares que eram do Partido Português, no primeiro reinado, quando começa o período regencial, ele era do Partido Restaurador, que queria o retorno de Dom Pedro para o Brasil, mas agora em 1836, Dom Pedro já havia morrido, o Partido Restaurador não existia mais, ele era parte da ala mais conservadora do Partido Liberal Moderado. Então, ele chega a Belém para derrubar o governo de Angelim, do Eduardo Angelim, e assumir a presidência do Grão-Pará. Então o general André, ele chega com 4 navios de guerra no porto de Belém e manda bala nos cabanos, para destruir a cidade de Belém. E quando eles descem dos navios, eles já não encontram praticamente ninguém na cidade. Os cabanos abandonaram a cidade, se refugiaram no interior. E aí começa a perseguição ao Eduardo Angelim, as lideranças dos cabanos. O Eduardo Angelim foi preso, foi mandado para o Rio de Janeiro, para ser julgado no Rio de Janeiro, foi condenado à prisão e foi preso no presídio na ilha de Fernando de Noronha. Mas mesmo assim a revolta não acabou. No interior, mesmo sem a liderança do Angelim, os cabanos continuaram se revoltando e o presidente, o general André, passou 4 anos aí, até que ele conseguiu eliminar a cabanagem, isso já em 1840. A cabanagem foi assim, uma das maiores revoltas populares da história do Brasil. Também um dos mais violentos. A quantidade de pessoas que foram mortas foi um verdadeiro massacre aí, liderado pelo general André. Mais ou menos 40% da população estimada na época da província morreu durante esses 5 anos aqui de conflito. Foi uma coisa terrível. Também em 1935, 2 novas revoltas estouram antes de que a cabanagem fosse derrotada. Ao mesmo tempo, estourou em Salvador a revolta dos malês e também começou aqui no sul a chamada Revolução Farroupilha. Nós vamos tratar dos 2 assuntos separadamente, mas estão acontecendo ao mesmo tempo. Veja que a situação, então, da integridade do império, etc., começa a se tornar difícil nesse momento. A revolta dos malês ela começa em janeiro de 1835. Então foi também mais um importante levante popular, tem um caráter totalmente popular, porque é um movimento liderado por escravizados africanos em Salvador, na Bahia, escravizados africanos e malês, que na língua iorubá quer dizer islâmicos, ou muçulmanos. Essa então foi a revolta dos malês, que aconteceu em janeiro de 1835 em Salvador, na Bahia. Primeiro é importante a gente falar da importância da Bahia nesse momento. A Bahia era uma das principais províncias do Brasil, do ponto de vista econômico e também político, principalmente por conta da produção do açúcar aqui no chamado Recôncavo Baiano. E por isso concentrava uma população enorme de escravos. As 2 maiores populações de escravizados no Brasil eram concentrados no Rio de Janeiro e na Bahia, e depois em Pernambuco. Então ali no caso da Bahia, a imensa maioria da população da Bahia era formada por negros e mestiços. Mais de 80% da população da Bahia era formada por negros e mestiços, e um pouco menos de 20% que era a elite branca da Bahia. E em relação a livres e escravizados, mais ou menos 40% da população da Bahia era formada por pessoas escravizadas naquele momento. E dessa população escrava, mais de 60% era nascida na África. Não eram nascidos no Brasil, somente 40% mais ou menos é que tinham nascido no Brasil, que eram chamados então de crioulos. Enquanto que os que vinham da África,
a grande maioria vinha de uma mesma região, na região ali do Daomé, que é a região que corresponde atualmente à Nigéria, o Benin, o Togo. Nessa região, né, o idioma mais falado era o Iorubá. Então, os escravizados africanos que vinham para a Bahia, vindos dessa mesma região, que falavam o Iorubá, eram chamados aqui de forma generalizada de negros nagô. Então, essa região africana, né, ali do início do Golfo da Guiné, era uma região onde os reinos estavam naquele momento em constantes guerras. Então, por isso, um grande número de escravizados naquela região, né, que acabavam sendo comprados e utilizados como escravizados aqui no Brasil, os negros nagô. Né? Então, entre os nagôs da Bahia, havia, portanto, indivíduos que vinham de diferentes reinos e que, às vezes, eram reinos inimigos, inclusive. Havia diferenças religiosas, né? Por exemplo, havia aqueles que eram devotos dos orixás, né? Mas uma grande parcela eram negros islamizados, negros islâmicos, tá? Que seguiam ao Corão, né? Ou seja, eram muçulmanos, eram malês. Né? E na Bahia, por falarem a mesma língua, compartilharem alguns traços culturais comuns, apesar de algumas diferenças religiosas, foi se formando uma unidade nagô na Bahia, e era a maioria dos escravos. Hein? Isso foi aproximando, inclusive, alguns filhos de orixás com os malês, com os muçulmanos. Né? Surgindo ali também um sincretismo religioso que surge tanto no Rio quanto na Bahia. Não vai ser só a mistura de elementos das religiões africanas com o cristianismo católico. No caso da Bahia, você também vai ter elementos do islamismo, especificamente em Salvador, entre os nagôs nesse período. E isso tudo, então, facilitou a organização de uma rebelião, uma revolta, um levante. Esse levante ele deveria acontecer no mês do Ramadã, que é o mês sagrado do islamismo, é o mês do jejum islâmico, né? E que no ano de 1835, o mês do Ramadã foi o mês de janeiro. E no mês de janeiro havia uma grande festividade cristã católica em Salvador, que era a festa de Nossa Senhora da Guia, no dia 25 de janeiro. Era uma grande festa na igreja do Nosso Senhor do Bonfim, né? E que reunia, enfim, a cidade inteira. Então o plano era aproveitar os festejos de Nossa Senhora da Guia, que estaria todo mundo na igreja do Bonfim, a região central da cidade ia estar deserta, né? Então a ideia era iniciar a revolta a partir do centro da cidade e ir tomando pontos importantes da cidade de Salvador. Tá? Só que o movimento foi delatado, houve denúncias anônimas, né, ao governo da Bahia, e as forças da Guarda Nacional conseguiram reprimir de maneira bastante violenta o movimento que seria a revolta dos malês. E, então, enfim, foram confrontos terríveis, né, na cidade de Salvador. Entre os sobreviventes dos confrontos, alguns que não eram escravos, que eram libertos, foram condenados ao exílio na África. E outros libertos foram executados por fuzilamento. Tá? Um nome de destaque entre os libertos que lideraram esse movimento foi, por exemplo, de Manuel Calafate, um dos principais lideranças da revolta dos malês. E também de Luísa Maim. Luísa Maim era uma vendedora de quitutes em Salvador, né? Ela atuou assim, nas articulações da revolta dos malês, né? Também atuou bastante no movimento que aconteceu logo em seguida, né, em Salvador, que foi a Sabinada. A Luísa Maim, na época, ela tinha um filhinho, né, o Luiz Gama, que décadas mais tarde, no segundo reinado, se tornou um dos maiores nomes, né, do abolicionismo brasileiro. Entre os escravizados que atuaram na revolta, as penas variaram um pouco. Alguns foram condenados, por exemplo, à prisão, alguns foram presos e muitos foram condenados a chibatadas. Os escravos eram propriedade dos senhores. Então, prender os escravos significava tirar a mão de obra, a força de trabalho controlada pelos senhores de terra. Então, como eram propriedade dos senhores, os próprios senhores reivindicam que a punição seja aplicada por eles. Então, muitos foram condenados a chibatadas. Inclusive, essas chibatadas eram aplicadas parceladamente, justamente para não chegar ao ponto de o indivíduo morrer, né, sob tortura. Bom, entre os escravizados, né, os principais líderes, né, entre os principais líderes escravos que lutaram na revolta dos malês, estava o Pacífico Licutano, que inclusive estava preso no momento que iniciou a revolta, e uma das missões da revolta foi invadir a prisão e libertar
o Licutão, que aconteceu, né? Ele era também um dos principais líderes malês do movimento. Enfim, não existe assim um consenso sobre o objetivo central da revolta. Era uma revolta contra a situação, né, de escravidão, de escravização, né, uma revolta pela liberdade dos escravos, etc. Alguns especialistas entendem essa revolta dos malês como um movimento que queria tomar o controle de Salvador e transformar Salvador numa nação islâmica, né? Inclusive, não se sabe ao certo assim, qual tipo de governo que seria, né? Se haveria, por exemplo, tolerância, liberdade religiosa. Não se sabe, por exemplo, se seria abolida totalmente a escravidão. Tá? Alguns, por exemplo, apontam que a intenção era fundar uma república islâmica, escravizando os brancos, os mestiços e até mesmo os negros crioulos, que não eram brasileiros, que não eram islâmicos, né? Também seriam escravizados. Enfim, a revolta dos malês, de todo modo, foi um movimento muito importante porque serviu como uma referência de revolta popular, sobretudo escrava, né, para as demais regiões do país. Então era meio que uma contribuição para o movimento abolicionista que se espalhou e se organizou nas décadas seguintes ao longo do Segundo Reinado. Uma outra coisa, como eu tinha dito anteriormente, né, o ato adicional ele criou também a regência una, lembra? Em 1834. Em 1835 seria eleito o regente que deveria governar o Brasil por 4 anos. Né? As eleições aconteceram então em 1835 e foi eleito pela Assembleia Geral um representante da província de São Paulo, que inclusive era padre, tinha formação religiosa, né? O Diogo Feijó, e foi eleito então o regente do Brasil para governar por 4 anos. Tá? Então o Feijó era uma pessoa que já havia participado, por exemplo, das Cortes de Lisboa. Ele foi um dos representantes de São Paulo, por exemplo, para enviados, né? Lembra do Conselho, né, dos representantes de província, formado por José Bonifácio, por Dom Pedro, para reunir os representantes das províncias brasileiras, para mandar para as Cortes de Lisboa, para tentar participar da elaboração da Constituição no Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarve. Então, um desses representantes foi o Feijó. Né? Ele foi também ministro da Justiça no início da regência. Né? E naquele momento em que ele foi eleito o regente do Brasil, ele era senador do Império. Então Feijó, ele assumiu a regência no mês de outubro de 1835, mas com muitas dificuldades, né? Justamente por conta das revoltas que estavam ocorrendo naquele momento e das possibilidades de novas revoltas que poderiam vir, né, a acontecer. Os primeiros movimentos do Feijó na regência foi formar, né, o seu ministério. Então o Feijó teve muita dificuldade em formar o seu ministério. Né? Ao longo do governo foram 4 ministérios diferentes formados, porque ele não se entendia com os ministros. Foi um período muito instável do ponto de vista político e de muita tensão entre os interesses da casa e os interesses do Estado, né, vamos dizer assim. Então, o Feijó ele não chegou a completar o seu mandato, ele tinha que governar até 1838, né, mas ele renunciou em 1837 ainda e transferiu o cargo de regente para ser completado o mandato, né, por um outro político do grupo dos liberais moderados, né, porém de uma facção rival a dele, né, dentro do partido, que era o senador Araújo Lima. Então o senador Araújo Lima é que vai governar até o final da regência de Feijó. Enfim, e o Feijó vai enfrentar ainda, além da cabanagem que continuava no Pará, que eu já expliquei, além da farroupilha que estava acontecendo lá no sul, que eu vou explicar mais tarde, estoura na Bahia, logo após a revolta dos malês, uma nova revolta, que vai receber o nome de Sabinada. Então a gente sabe que a situação na Bahia, né, tinha acabado de acontecer a revolta dos malês em Salvador, né? Então nas regiões urbanas, principalmente em Salvador, havia ainda um clima muito grande de insatisfação com o governo regencial, principalmente com a situação de miséria, com o alto preço dos alimentos, a inflação, a desvalorização da moeda, ou seja, as condições de vida das populações urbanas, das camadas mais pobres de Salvador, eram muito ruins.
E essas insatisfações todas eram atribuídas, eram direcionadas ao governo central. A culpa era do governo das regências, porque acabou o primeiro reinado, né, e esses políticos do Sudeste assumiram o poder e a situação nas províncias piorou. Essa era a ideia. Havia também as divergências entre as camadas urbanas e os senhores de engenho do recôncavo baiano. Enquanto as camadas urbanas estavam insatisfeitas com o governo central, né, os senhores de engenho, que eram a elite agrária da Bahia, que faziam parte do Senado, da Câmara, eram fiéis ao governo das regências. Então havia aqui também questões de disputa interna, né, na Bahia. E aí, em novembro de 1837, estourou uma revolta em Salvador, que foi liderada por um médico. Ele era jornalista, ele tinha um jornal também, onde ele publicava ali as suas ideias revolucionárias, críticas ao governo imperial, ao governo da regência agora, né? Ele era professor da Faculdade de Medicina da Bahia, chamado Sabino, por isso a revolta recebeu o nome de Sabinada. Uma outra liderança do movimento se chamava João Carneiro da Silva Rego, que era deputado provincial na Bahia. Então já tinha uma tradicional, as províncias já tinham suas próprias assembleias provinciais, com os deputados provinciais, né? Então esse grupo, né, tanto o Sabino quanto o Silva Rego, eram defensores do federalismo, da autonomia das províncias em relação ao governo central. Além desses líderes, né, a revolta reuniu os comerciantes de Salvador, as classes médias, profissionais liberais, né, enfim, intelectuais da cidade de Salvador, negros libertos, ex-escravos, né, negros libertos, mestiços, que se organizaram e invadiram, no mês de novembro de 1837, invadiram a Câmara de Vereadores de Salvador e proclamaram a independência da República Baiana. Fundaram uma república em Salvador, né? Ou seja, um movimento que ganhou também então um caráter separatista. Tá? E essa República Baiana seria governada pelo deputado Silva Rego. E ele foi proclamado presidente da República da Bahia em novembro de 1837. Essa república previa, inclusive, a libertação dos escravos crioulos, ou seja, os escravos nascidos no Brasil seriam automaticamente libertados, mas continuariam sendo escravos os que vinham da África. Manteriam o tráfico negreiro, o comércio de escravos, que era interessante para os comerciantes baianos, né? Mas os brasileiros seriam libertados. Então eles conseguem, além de tomar a Câmara, de proclamar a independência de uma república, eles vão tomando os quartéis militares e as fortalezas, né, de Salvador, e aí eles vão enfrentar a reação dos senhores de engenho do recôncavo, que possuíam seus exércitos particulares, também a Guarda Nacional, né, que vão então enfrentar os sabinos em Salvador. Nesse momento, quem governava o Brasil então era Araújo Lima, né, o Feijó havia renunciado. O Araújo Lima envia tropas para a Bahia, numa ofensiva bastante violenta, tanto por terra, né, juntando mais soldados aos exércitos dos senhores de engenho, quanto pelo mar. E aí o resultado disso, nós já estamos em março de 1838, foi um saldo de mais de 1.800 mortos na Sabinada. Né? Os líderes da Sabinada conseguiram fugir, mas alguns foram condenados, né, à prisão, à morte, etc. Os que conseguiram fugir foram se refugiar em outras regiões, em outras províncias, né? O Sabino, por exemplo, ele veio se refugiar na província do Mato Grosso, né? numa fazenda. Um outro grupo fugiu em direção ao sul do Brasil e passou a integrar, né, as forças da então República Rio-Grandense, que se formou também aqui no Rio Grande do Sul, né, na chamada Revolução Farroupilha, que foi um outro movimento separatista também, que começou em setembro de 1835 e durou uma década. Ele foi até março, quase uma década, até março de 1845. Tá? A chamada Revolução Farroupilha. Bom, gente, a região sul, né, do Brasil é uma região conflituosa desde a Guerra Cisplatina entre 1825 e 1828. A guerra na província Cisplatina, que deu origem ao Uruguai. Essa região, sobretudo a região de fronteira, então, da província do Rio Grande do Sul com o Uruguai, era uma região ligada à pecuária. Na verdade, a gente já viu isso aqui em outras aulas, desde os tempos coloniais,
que toda essa região do Pampa, né, era a região da pecuária, da criação de gado e da produção dos derivados, o couro e, sobretudo, o charque, a carne seca, né? A carne que passava por um processo de secagem que garantia, então, a preservação da carne sem a necessidade de refrigeração. E essa carne e esse mercado da carne seca, do charque e do couro era voltado para o mercado interno das outras províncias. Então, essa região da pecuária, da criação de gado, né, a chamada Campanha Gaúcha, fronteira aqui com o Uruguai, era a região dos proprietários de terra, criadores de gado, chamados de caudilhos. Né? Esses caudilhos, além de terem, de criarem o gado, de pastorearem o gado, inclusive atravessando aqui a fronteira entre Uruguai e Brasil, né, eles possuíam suas próprias forças militares, né, suas próprias milícias armadas, tá? E tinham relações diretas com o Uruguai, tinham propriedades de terra tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai, propriedades que atravessavam a fronteira, né, tinham negócios comerciais com o Uruguai, enquanto que os produtores de charque, os que produziam a carne seca, viviam mais no litoral, aqui na região das lagoas, da Lagoa dos Patos, nas cidades de Rio Grande, que eram das maiores cidades da província, né, assim como a capital, Porto Alegre, e Pelotas, eram os dois grandes centros produtores ali de charque, mais próximos ao litoral. Qual era a questão ali, quais eram os problemas, quais eram as críticas, né, tanto dos produtores de charque quanto dos criadores de gado? A questão dos impostos, tá, principalmente. Né? Então eram elevados os impostos sobre a carne seca produzida aqui, vendida para o restante do Brasil. Havia uma questão que os impostos pagos pela carne seca do Rio Grande do Sul às vezes eram mais caros do que os impostos do charque que vinha do Uruguai. Né? Então havia essa questão fiscal, essa questão dos impostos. Por exemplo, havia impostos, tarifas alfandegárias cobradas a esses caudilhos, criadores de gado, ao atravessarem com seus rebanhos pela fronteira. Então, e além dessa questão dos impostos, havia cobrança também de valores específicos para formar fundos para socorrer outras províncias, como a província de Santa Catarina, por exemplo. O governo da regência cobrava impostos do Rio Grande do Sul para sustentar a província de Santa Catarina. Então, essa era uma questão, né? Mas mais especificamente dos caudilhos, dos estancieiros, criadores de gado da fronteira, o que pegava mesmo era a questão o que eles queriam, né, era acabar com a taxação cobrada na fronteira com o Uruguai. O que eles defendiam era a livre circulação da carne ou dos rebanhos vivos na fronteira. E uma outra questão que incomodava também os estancieiros dessa região era que, como eles já possuíam as suas próprias forças militares, eles eram contrários à Guarda Nacional. A Guarda Nacional, controlada pelo governo da província, era uma ameaça, né, para esses estancieiros, para esses caudilhos, criadores de gado da fronteira. E já os charqueadores do litoral, né, do Rio Grande, de Pelotas, apesar de críticas à taxação, aos impostos cobrados pela carne seca, né, eles não irão aderir ao movimento que foi a Revolução Farroupilha, justamente porque o maior mercado consumidor deles era o Rio de Janeiro, era o Sudeste, né, e eles, portanto, preferiam se manter fiéis ao governo regencial. Tanto que essas cidades, Rio Grande, Pelotas e a própria Porto Alegre, serão os centros de resistência do governo da regência, né, contra os farrapos, né, os farroupilhas. Bom, vamos falar aqui da organização militar dos farrapos. Eles vão ser chamados de farrapos porque os exércitos serão formados, né, pelas camadas populares. O termo farroupilha já era usado aqui desde o início da regência para se referir às camadas populares, assim como no norte se falava em cabanos, norte e nordeste falava em cabanos, no sudeste e no sul se falava nos farrapos, nos farroupilhas, fazendo uma referência lá
aos sans-culottes franceses, da Revolução Francesa. Então, os farrapos, a base, né, do exército eram realmente os farrapos, camadas populares e tal. Mas o comando, né, era formado por esses estancieiros, né, por representantes da elite do Rio Grande do Sul. Então, as forças militares dos farrapos eram formados por estancieiros da região, fazendeiros da região, criadores de gado, oficiais do Exército Brasileiro, que viviam ali na região, desde a Guerra Cisplatina, né, como o próprio Bento Gonçalves, que foi a principal liderança da Revolução Farroupilha. Ele era de uma família de estancieiros, mas era ao mesmo tempo oficial do Exército Brasileiro e lutou na Guerra Cisplatina, por exemplo. E além disso, tivemos a presença de imigrantes, né, imigrantes italianos, refugiados das guerras de unificação italiana, com destaque aí para o Giuseppe Garibaldi, que é um personagem que nós vamos falar logo adiante. Também elementos que lutaram em outras revoltas, como os sabinos da Bahia, né, que com o ataque sobre a revolta sabinada migraram para a região sul para integrar, né, o exército farroupilha. A revolta começou em setembro de 1835 e tinha como objetivo tomar Porto Alegre, que era a capital da província, né, derrubar o presidente da província, que era o Antônio Rodrigues Fernandes Braga, né, e assumir o controle sobre a província. Mas inicialmente não havia ideia de separação. Era uma revolta que a gente pode dizer assim, uma revolta fiscal, que estava ligada a essa questão dos impostos, das taxações sobre a carne seca e sobre a circulação dos rebanhos e da carne entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Tá? Então, os revoltosos avançaram em direção a Porto Alegre, encontraram a cidade abandonada pelo presidente Fernandes Braga, que ele já havia chegado notícias de que os estancieiros com seus exércitos iam atacar a capital. Ele fugiu para o Rio de Janeiro e justamente para, no Rio de Janeiro, informar ao governo da regência o que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, os farrapos tomam posse de Porto Alegre, tomam posse da província no dia 20 de setembro de 1835, que é um dia comemorado até hoje lá no Rio Grande do Sul, como é o Dia do Gaúcho. O gaúcho é essa figura do estancieiro do Pampa, daquele que pastoreia gado, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Uruguai, na Argentina, é essa figura do gaúcho. Então o dia 20 de setembro é comemorado como o Dia do Gaúcho, por conta de ter sido o dia que os farroupilhas tomaram Porto Alegre e dando início então à chamada Revolução Farroupilha. Tomando Porto Alegre, Bento Gonçalves manda correspondência para o governo da regência, né, no Rio de Janeiro, para o regente Feijó, exigindo a nomeação de um novo presidente para a província, para negociar essa questão dos impostos, para negociar com a província, com a regência, essa questão dos impostos, etc. E foi atendido. O governo da regência, de fato, enviou um novo presidente para a província do Rio Grande do Sul. O nome dele era José de Araújo Ribeiro, que chegou em dezembro de 1835 no Rio Grande do Sul, né? Mas ele chegou com navios de guerra, com um arsenal enorme, com soldados, né? E chegou para tomar posse como presidente da província. Só que ele vai tomar a cidade de Rio Grande, que era a cidade dos estancieiros que eram fiéis ao governo da regência. E ali então se estabelece a capital da província do Rio Grande do Sul, enquanto os farroupilhas estão dominando Porto Alegre. Em julho de 1836, as tropas imperiais, a partir então de Rio Grande, conseguem tomar Porto Alegre dos farrapos, e Bento Gonçalves e os revolucionários então vão se refugiar na cidade de Piratini, que é até próxima aqui a Rio Grande, mas mais para o interior. Ali, em Piratini, começou a se desenvolver, então, o ideal separatista de construir um país independente do Brasil, uma república independente do Brasil. A República Rio-Grandense foi, então, proclamada em Piratini, no dia 11 de setembro de 1836. A partir daquele momento, então, já não se tratava mais de uma simples revolta
regencial. Não se tratava mais da revolta, Revolução Farroupilha, mas sim de uma guerra, né, uma guerra pela autonomia da República Rio-Grandense, chamada Guerra dos Farrapos, a Guerra da República Rio-Grandense contra o Império do Brasil, no período das regências. Em seguida, depois de proclamada a República de Piratini, outras cidades do interior, em pontos diferentes, né, do interior, como Alegrete, Cruz Alta, Jaguarão, bem na fronteira com o Uruguai, essas cidades foram aderindo à República Rio-Grandense, passando a fazer parte do país, né? Mas os embates continuaram aqui nos arredores, né, de Porto Alegre, com vitórias das tropas imperiais sobre os rio-grandenses, que acabou terminando com a prisão de diversas lideranças farroupilhas, inclusive o Bento Gonçalves. Bento Gonçalves foi preso, levado para o Rio de Janeiro para ser julgado, né, e preso no Rio de Janeiro. Enquanto Bento Gonçalves está preso no Rio de Janeiro, a Câmara de Piratini, da República Rio-Grandense, elegeu Bento Gonçalves como presidente da República, mas como ele estava preso no Rio de Janeiro, quem assumiu a presidência foi o fazendeiro eleito como vice, chamado José Gomes de Vasconcelos Jardim, que assumiu então a presidência da República Rio-Grandense durante a prisão de Bento Gonçalves. Nesse momento, o governo da regência envia um novo presidente para a província do Rio Grande do Sul, um militar, o brigadeiro Antero de Brito, que vem para atuar de uma forma bastante repressiva contra a República Farroupilha, a República Rio-Grandense. Ele conseguiu prender vários fazendeiros que apoiavam, que eram simpatizantes da causa republicana, confiscou as terras desses fazendeiros, mas os farroupilhas, com seus exércitos, conseguiram derrotar o governo oficial da província. Enquanto isso, Bento Gonçalves, que estava preso no Rio de Janeiro, tentou fugir da prisão no Rio de Janeiro, né, mas desistiu da fuga. No momento que percebeu que alguns companheiros não estavam conseguindo escapar, ele permanece na prisão de Santa Cruz, em Niterói, na Fortaleza de Santa Cruz. Dali, então, ele é transferido para a Bahia. Isso acontece dias antes de estourar a Sabinada na Bahia. Ele, no presídio da Bahia, ele consegue fugir. E aí, quando ele foge da prisão na Bahia, ele vai se refugiar no interior da Bahia durante algum tempo, começa a Sabinada, ele vai ter contato com as lideranças, né, da Sabinada, e com o apoio dos sabinos, ele consegue deixar a Bahia durante a Sabinada, ele consegue embarcar numa embarcação que consegue chegar até Buenos Aires, na Argentina. E de Buenos Aires ele consegue, então, atravessando a Bacia do Plata, atravessando o Uruguai, ele consegue chegar à República Rio-Grandense e assumir a presidência da República Rio-Grandense em Piratini, em dezembro de 1837. Em abril de 1938, as tropas farroupilhas avançam sobre as áreas que ainda pertenciam, né, ao Império, como Rio Pardo, algumas outras áreas do interior do Rio Grande do Sul, mas Rio Grande e Porto Alegre continuavam sendo ainda os pontos de resistência, né, das tropas imperiais. E a Marinha do Império, estrategicamente, ia ocupando aqui a Lagoa dos Patos, né, com vários navios de guerra na Lagoa dos Patos, que garantiria, por exemplo, o acesso, né, da República Farroupilha ao mar. Então eles ficam meio que presos, restritos aqui ao interior da província. A República Rio-Grandense ficava restrita aqui ao interior da província. Então os farroupilhas percebem que eles têm que formar sua própria marinha para poder enfrentar a marinha imperial. E aí, com uma tropa de mais ou menos 2.000 soldados, os farroupilhas conseguiram tomar uma embarcação de guerra do Império num dos rios que desagam aqui na Lagoa dos Patos, desagam no Guaíba e depois na Lagoa dos Patos. E aí é a primeira embarcação, então, que vai ser sequestrada, e vai ser a primeira embarcação da Marinha
da Marinha da República Rio-Grandense. Mas, de todo modo, eles tinham que conquistar aqui uma passagem para o mar, né? E qual vai ser a estratégia, então, adotada pelos revolucionários, né? A ideia era conquistar a região de Laguna, aqui no sul da província de Santa Catarina. E aí sim, a partir daqui, eles teriam acesso ao mar para guerrear pelo mar com a marinha que eles iriam formar contra as tropas imperiais e terminar de tomar toda a província do Rio Grande do Sul, incorporando a República Rio-Grandense. É nesse momento que entra em cena um personagem muito importante, um revolucionário italiano que pertencia, né, ao movimento carbonário na Itália, ao movimento da jovem Itália. Na verdade, ele não era italiano, ele nasceu na França, mas cresceu na Itália. Era o Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi era marinheiro, era navegador e era um revolucionário que tinha participado do início, né, do movimento pela unificação italiana. Mas ele foi preso e condenado à morte lá no Reino do Piemonte. E aí o que acontece? Ele consegue sair da Itália, né? O movimento era liderado por Mazzini, e o Mazzini consegue organizar a retirada de Garibaldi da Itália e ele vem se refugiar no Rio de Janeiro. Na verdade, era uma estratégia desse movimento pela unificação italiana de espalhar, né, os ideais revolucionários italianos por outras regiões do mundo, para inclusive obter apoio, aí até quem sabe apoio financeiro, para o avanço desse movimento da unificação italiana. Então o Garibaldi é mandado, na verdade, para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ficava entre a rota marítima que saía da Itália, a rota mercante, né, mercantil, comercial, que saía da Itália e ia até o sul, passando por Montevidéu e Buenos Aires. E o Rio de Janeiro era uma das paragens, né, dessa rota comercial. Então o Garibaldi vai viver no Rio de Janeiro, junto com outros italianos, né, e como navegador, mercante, fazendo comércio. E no Rio de Janeiro ele toma conhecimento, né, da presença de Garibaldi preso na Fortaleza de Santa Cruz. E aí ele toma contato com o Bento Gonçalves na prisão e fica sabendo da Revolução Farroupilha. Então Garibaldi vai com a sua embarcação mercantil, né, para o Rio Grande do Sul com o objetivo dado por Garibaldi, dado por Bento Gonçalves, de formar a Marinha da República Rio-Grandense. Isso já é 1838. Nesse momento, nós não temos mais a Revolução a Sabinada, ela já tinha acabado, né? Mas em 38 estoura uma outra rebelião, uma outra revolta agora na província do Maranhão, enquanto a cabanagem, né, ainda estava acontecendo. Então, o governo da regência tinha que combater ao mesmo tempo agora a Revolução Farroupilha, tinha que combater a cabanagem no Pará, né, que continuava acontecendo, e tinha agora mais uma revolta acontecendo no Maranhão, tá? Que foi a Balaiada. Então, no ano de 1838, começava outra revolta no Brasil, na província do Maranhão, nessa região aqui que era a fronteira com o Piauí, mais ou menos, envolvendo uma disputa entre as facções da elite local pelo controle sobre a província. O nome Balaiada vem de um fabricante e vendedor de balaios, né, de cestos, que integrou o grupo de oposição ao governo da província naquele momento, mas ele não participava das disputas pelo poder. Na verdade, ele se revolta contra o governo da província porque a filha dele havia sido violentada por soldados da província, então ele vai integrar as forças de oposição ao governo da província para derrubar o governo da província. Por isso o nome Balaiada, por conta da presença, né, dessa liderança, né, desse fabricante de balaios. Além disso, havia também a presença de um líder negro, liberto, chamado Cosme. Né? Então foi uma revolta contra os desmandos da elite local, do autoritarismo, contra aquela situação provocada pelo ato adicional de 1834, né, que aumentou o poder e a autonomia
das províncias e, consequentemente, o poder e os desmandos, né, das elites no poder nas províncias. E aí então estoura essa revolta em 1838 no Maranhão. Os balaios dominaram a cidade de Caxias, que ficava nessa região aqui, e da cidade de Caxias eles proclamaram a defesa da liberdade, ao mesmo tempo declaravam apoio a Dom Pedro II e à Igreja Católica. Foi um movimento que não tinha claramente uma intenção separatista, não era um movimento republicano, era uma disputa de poder, né, entre as elites locais. Enfim, do movimento. O desfecho foi em 1840, terminou com a condenação do Cosme, do líder negro que participou do movimento, que foi condenado à morte por enforcamento, e os demais negros que participaram da rebelião, que eram libertos, não eram escravos, mas foram reescravizados. E o governador do Império mandou, né, tinha mandado tropas para lá para acabar com a revolta. Essas tropas foram lideradas por um oficial do Exército, né, chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que, por reprimir violentamente o movimento na cidade de Caxias, no Maranhão, deixando um saldo ali de mais ou menos 12 mil mortos, né, aproximadamente, recebeu o título de nobreza, né, de Barão de Caxias. Mais tarde, por sua atuação na guerra contra a República Rio-Grandense, né, que o Caxias vai ser enviado para cá, ele é elevado ao título de Conde de Caxias, tá? E depois, na Guerra do Paraguai, já no final do século XIX, recebe o título de Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, né? E aí, então, 1840 são exterminadas as revoltas no norte, e enquanto isso, no sul, os farrapos estão lá organizando a sua marinha, né? Então eles montam um estaleiro, conseguem construir embarcações, comandados pelo Giuseppe Garibaldi, né? Recrutam marinheiros no Uruguai e conseguem colocar essas embarcações na Lagoa dos Patos. Mas a intenção não era lutar contra as tropas imperiais na Lagoa dos Patos, seria suicídio. O que eles vão tentar é atravessar a Lagoa dos Patos para chegar até Laguna, em Santa Catarina. Só que para isso eles tinham que fazer uma manobra muito complicada, porque eles tinham que atravessar um trecho de terra com as duas embarcações que eles tinham fabricado, né? Então eles vêm pela Lagoa dos Patos e chegam aqui a um ponto de terra em que eles vão ter que atravessar até chegar à barra do rio Tramandaí para poder ir para o mar. E isso vai ser uma coisa heróica, assim, feita por Garibaldi, pela Marinha da República Rio-Grandense, porque eles vão fazer uma espécie de carros de bois enormes, né, com rodas, com troncos de árvores assim no meio para irem rolando, né? E puxados por bois, eles vão conseguir de fato atravessar esse trecho de terra e chegar com as embarcações no mar pela barra do rio Tramandaí. Isso acontece em julho de 1839, né, que é quando as embarcações comandadas por Garibaldi chegam à Laguna, atacam Santa Catarina, dominam boa parte do território de Santa Catarina, né, e proclamam a chamada República Juliana, porque isso acontece em julho, tá? Mês de julho. Ou a República Catarinense, que vão se unir à República Rio-Grandense num sistema aí de confederação, num sistema federativo. E o presidente da República Catarinense vai ser o militar Davi Canabarro. O Império reage a isso, né? Manda um novo presidente para a província de Santa Catarina, que o experiente José de Souza Soares Andréa, o general Andréa, né, que tinha acabado de derrotar, ele tinha sido assumido como governador, né, presidente do Pará, para acabar com a cabanagem, e aí agora é nomeado para ser o presidente da província do Rio Grande do Sul. Tá? Então o general Andréa chega para assumir o governo da província do Rio Grande do Sul com mais de 3 mil homens, com 13 navios de guerra altamente armados, conseguem destruir a Marinha Farroupilha aqui em Santa Catarina, em Laguna, retomam o controle de Santa Catarina
E aí Garibaldi foge de Laguna, então, com a sua companheira, que ele conheceu em Laguna, né, que é a Anita Garibaldi. Eles fogem de volta para o Rio Grande do Sul, para a República Rio-Grandense, e aí, a partir de 1840, a República Rio-Grandense começa a ser duramente atacada pelas forças do Império e começa a perder, né, bastante territórios. Eles já não tinham mais saída para o mar, com a perda de Santa Catarina, foram perdendo território também com o avanço das tropas imperiais. Tá? O general André tinha sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, né? Saiu de Santa Catarina para assumir a presidência do Rio Grande do Sul, e dominou a cidade de Caçapava, que era então a capital da República Rio-Grandense naquela época, já não era mais Piratini. Eles tinham mudado mais para o interior a capital, recuando, né, do avanço das tropas imperiais. É aí que o general André recebe o título de Conde de Caçapava, né, com esse avanço. E aí a República Rio-Grandense muda sua capital mais para o interior ainda, para a cidade de Alegrete, quase na fronteira com a Argentina. Mas mesmo com essas derrotas, mesmo perdendo o território para o governo do Império, né, para a província do Rio Grande do Sul, a República Rio-Grandense conseguiu aprovar uma Constituição no ano de 1842, ou seja, resistindo ainda enquanto uma república independente do Brasil. Naquele mesmo ano de 1842, o governo do Império nomeou um novo presidente para a província do Rio Grande do Sul. Dessa vez, o Barão de Caxias, né, que tinha, né, encerrado também a luta contra, né, os balaios, a balaiada no Maranhão, e chega à província do Rio Grande do Sul com mais uma tropa enorme, de 12 mil homens, contra apenas 3.500 soldados do Exército Farroupilha. Que aí, a partir daquele momento, o Exército Farroupilha começa a evitar o confronto direto com as forças do Império, porque sabia que ia perder, né, num confronto direto com, então, o Exército de Caxias. E é nesse momento, então, já passamos de 1840, já estamos aí em 1842, né, já havia acabado o período regencial, começado o segundo reinado, e os conflitos no Sul persistiam, né? Havia já, inclusive, rumores de que o governo da Argentina estava se aproximando da República Rio-Grandense e havia ali, supostamente, a intenção de ocupar esse território e incorporar esse território à Argentina. Então, diante disso, o governo imperial, agora no segundo reinado, agora tendo Dom Pedro II à frente, entende que era mais vantajoso, era mais produtivo propor uma trégua, um acordo de paz, ou seja, resolver a questão da Guerra dos Farrapos por meio de uma negociação diplomática. Então, gente, depois de mais de 45 mil mortos, né, ao longo de uma década, de quase uma década, foi finalmente realizado, em março de 1845, o Tratado do Poncho Verde. O Tratado do Poncho Verde foi um acordo, né, onde as lideranças republicanas da Revolução Farroupilha seriam perdoadas, ou seja, a ideia de anistia, né, eles não seriam presos, etc. Os que estavam presos seriam libertados. Havia ali também uma cláusula que falava da libertação dos escravos que tinham lutado como soldados e junto com os soldados do exército rio-grandense seriam incorporados ao exército brasileiro, mas não aqui no sul, seriam levados para o Rio de Janeiro. Então essas foram algumas cláusulas aí do Tratado de Poncho Verde que acabou com a Revolução Farroupilha. O Barão de Caxias foi condecorado com o título de Conde de Caxias, como eu já falei, né? E, ao mesmo tempo, nomeado senador, né, do Império pela província do Rio Grande do Sul. E assim termina, então, a Revolução Farroupilha e as chamadas revoltas, né, do período regencial.